Meus amores, olha, eu fiz esse vídeo aí, né? Agora eu vou soltar o sonho. Vou soltar o sonho e vou soltar o quê? O versículo. Deixa eu ver aqui, é no finalzinho da Bíblia. Pronto, já achei. Meus amores, ó, é sobre o quê? Sobre o sonho que eu... glória a Deus. É sobre o sonho que eu tive com Jesus. O sonho do arrebatamento que Jesus me mostrou, que eu conheci ele, né? E para completar, ainda tive o prazer de conhecer ele, ainda tive o prazer de conhecer a visão, né? A visão do dia do acontecimento, né? Ele me mostrou. Jesus, eu sonhei que eu tava, ó, vou contar pra vocês todos os detalhes. Só que ele é curtinho, não é grande esse sonho não. E vou soltar o versículo. Meus amores, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjo. Que a minha vista não faltava conseguir terminar de olhar. Tanto anjo. E quando eu olhava pra rua, eu já tava no meio da rua, não tava mais dentro da minha casa, eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão, e olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, a rua rachada, e eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu fiquei meditando. Esse é o sonho de uma visão que Jesus ainda vai, Jesus está é da vinda de Jesus. Quando Jesus vir, vai ser desse jeito que ele me mostrou. Aí eu peguei assim, isso aqui não é pra mim guardar não, isso aqui é pra mim contar. Aí o que é que eu faço pra vocês? Vou contar e vou contar o que? Justamente sobre o dia da vinda de Jesus. Aqui, ó. O sinal da segunda vinda. De quem? De Jesus. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Deixo com o quê? Deixo com vocês. Agora bora para Jeremias, porque eu não contei o sonho. E eu sempre mostro para vocês esse versículo, para vocês dizerem assim, não, ela... Pronto, já achei. Peraí. Glória a Deus. Pronto, já achei, meus amores. Ó, é Jeremias 23. Eu solto pra vocês porque tem nas Santas Escrituras, que é pra mim soltar. Quando eu peguei esse versículo, eu pedi muito perdão a Deus, porque eu guardei. Eu guardei esse sonho, não foi por um pouquinho de tempo, não. Eu guardei esse sonho por quase 5 anos, para depois eu vir soltar. Quando eu comecei a soltar esse sonho, Jesus continuou aparecendo pra mim. Jesus não parou, não. Ele continuou aparecendo. E então, meus amores, estou aqui fazendo a vontade dele. Se ele continuar aparecendo pra mim, é porque eu tô fazendo a coisa certa. Entendeu? Ó, é Jeremias 23, o versículo 28, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Primeiro, ó. O profeta que tem um sonho. Primeiro, o que é que Deus está dizendo? Que eu sou para vocês um profeta. Presta bem atenção. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Você está vendo aí? Então, assim, meus amores, vocês entenderam, né? Que nosso pai falou com vocês. Agora, bora pro versículo lá que eu falei que eu ia falar pra vocês sobre o sonho. Sabe por que eu senti? Sabe por que eu soltei esse versículo? Eu nunca mais tinha soltado ele pra vocês, não. Passei um bocado de tempo sem soltar nos vídeos, porque Deus me incomodou. É alguém que tá com alguma desconfiança. Então, se Jesus falou com vocês nas Santas Escrituras, se vocês não tiraram a desconfiança, ninguém pode fazer nada, só interceder. Mas esse dia está prestes a acontecer, porque tudo que está escrito nas Santas Escrituras acontece. E mais uma coisa, Jesus disse que essa geração não passava. Né? Ó, e Mateus 24, versículo 29, que é uma parábola de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Vou ler para vocês ela todinha, bora lá? Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá. Primeiro, meus amores, para Jesus vir, nós vamos passar por uma aflição. Nós estamos o quê? Às portas dessa aflição. Então, mas Jesus vai nos segurar nossas mãos. Após a aflição, quando o sol escurecerá e a lua não der mais o seu brilho, vocês o que? Não tem mais nenhum minuto que vocês perdam sem estar reconciliados com Jesus. Porque é muita hipocrisia. Se vocês verem tudo isso acontecer e vocês não se renderem aos pés de Deus e nem tampouco aos pés de Jesus. Porque eu tô falando, eu tô lendo,
O que Jesus deixou aqui escrito, eu tô passando para vocês. Não falha com vocês, não. Todo dia eu solto um vídeo na internet falando de quê? Das Santas Escrituras, que Jesus deixou escrito. Foi por isso que ele morreu e deixou escrito para me passar a vocês. Ele morreu e ressuscitou. E já tá vindo para nos buscar. Ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Se vocês verem isso aqui tudo ia acontecendo, vocês ainda permanecerem com a mesma incredulidade e vocês permanecerem com o coração endurecido, sem haver arrependimento, vocês vão ficar na terra. Vocês não vão subir, não. Só vai subir se arrepender. Se voltar para Deus antes desse dia. Não vai ser pego de surpresa, não. Tem gente falando da palavra de Deus aí. Ó, então aparecerá, ó, depois desse versículo ali para vocês, olha no segundo versículo. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão, ó, eu parei aqui para explicar a vocês. Você está vendo o que está escrito? Que todas as tribos da terra se lamentarão. Então ele está dizendo que todas as nações vão se lamentar. Por quê? Porque vocês escutaram a palavra de Deus e vocês viram ele, vocês almejam ter ido com ele, vocês não foram. Por quê? Porque vocês não creram em Jesus. Foi preciso primeiro vocês ver Jesus para vocês crer nele. Entendeu? Por isso que está escrito aqui, ó. Isso aqui está prestes a acontecer. Isso aqui está prestes a o quê? Se cumprir. Ó, então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vocês viram aí? Igualzinho um sonho. Eu vi Jesus em cima das nuvens. Eu vi Jesus dos pés à cabeça. Eu não vi os pés porque estava em cima das nuvens. Aí eu não vi os pés, mas eu vi até a ponta do vestido dele. Então, meus amores, Jesus lindo e maravilhoso, que eu a amo. Jesus de Nazaré, o meu Galileu, eu a amo. Meus amores, olha. Continuando aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Dos quatro cantos do céu vai ser o quê? Pessoas levadas para cima, para o céu. Umas vão ser levadas para o céu, outras vão descer. Por quê? Porque vai ser um dia de trombeta. Por isso que Jesus disse, no dia que sumir um, que o outro ficar, não volte não. Se você está no campo, você não volte para casa não. Se for levado, não volte para casa. Se você voltar, você vai perecer. Jesus não disse, se tiver o quê? Em casa, fuja para as montanhas, fuja para onde? Fuja para as colinas, então. Porque se vocês voltarem, então se vocês continuarem em casa, vocês vão perecer. Porque esse dia vai ser um dia de trombeta, a vinda de Jesus vai ser com a grande trombeta. Entendeu aí? Glória a Deus. Tô explicando bem direitinho. Tô sendo não falho com meu pai, nem tampouco com o meu grande amor de Jesus de Nazaré, não. Ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus disse o que? Para vocês ter o que? Como exemplo, a figueira. Vocês viram aí? Mais um. Ó. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Vocês estão vendo aí? Quando vocês vê todas essas coisas aqui acontecendo, essa grande tribulação, o sol escurecer, a lua não dá seu brilho, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Jesus está o que? Próximo. Jesus está o que? Às portas. Vocês prestem atenção. Ei, ó. Cuidado. Eu sou crente, eu vou pro céu. Cuidado, esteja vigilância. Tem muitas as virgens, elas também eram as pessoas que eram crentes. Elas estavam esperando por Jesus, mas não estavam de acordo com a vontade dele. Por isso que elas ficaram. E as outras prudentes subiram com ele. Cuidado para tu não ser uma dessas que fique. Acorda.
Continuando, o último versículo, tá bom? O céu passará, a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus já deixou muito bem escrito que passa o céu, passa a terra. As palavras dele não passam, não. As palavras dele se cumprem. Até o último escrito desse livro do Apocalipse vai ser cumprido. Entendeu, meus amores? É o que nós estamos o quê? Passando. Quando se cumprir todas as coisas, aí pronto, meus amores. Meus amores, vocês alertam. Meus amores, uma boa tarde, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei o sonho, ainda se entreguei o quê? É Mateus 24 e o versículo o quê? 29, foi até o 35. Uma parábola inteira de Jesus. Sobre o quê? Sobre a vinda dele. Os sinais da vinda de Jesus. E também falei para vocês, porque aqui também está escrito que como Jesus vem. Igualmente Jesus me mostrou no sonho. Eu tive esse prazer de eu conhecer Jesus, né? Homem maravilhoso, homem lindo. Que eu amo. Jesus de Nazaré, o homem que deu a vida por mim e por ti. Então, agora cabe o quê? Nós acolhemos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Caminhamos com ele até o dia da vinda dele. Porque no dia da vinda dele, ele leva o quê? Nós da face da terra. Para onde? Para onde ele está. Meus amores, fui. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.